você tá aqui, você já tá sabendo que esse daqui é um podcast sobre vida, Universitec e tudo mais. E hoje o nosso papo é especificamente sobre vida, sobre saúde psicológica e umas cositas a mais. Chega mais. Então, sejam muito bem-vindas. A gente está muito feliz de ter Safe Space, vocês aqui hoje, meninas. Queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês, por favor? Eu sou Morgana, sou escritora, sou de São Luís do Maranhão e trabalho na Safe Space com conteúdos e treinamentos. Então, a gente faz treinamentos sobre saúde mental, sobre como ter um ambiente de trabalho mais seguro, mais ético, mais inclusivo. E é isso, obrigada pelo convite, gente. Eu tô super feliz de estar aqui também. Meu nome é Adele, tá? Hello, it's me, igual a cantora. Então, eu trabalho na Safe Space com o sucesso do cliente, nessa equipe que acompanha o cliente na jornada dele, na construção dessa cultura aí de segurança, onde as pessoas se sintam confortáveis para falar as coisas que estão passando. Então, muito obrigada pelo convite. O ápice do Customer Success é É quando o isso cliente mesmo. te chama para gravar um podcast. Exato. Não, o trabalho é sucesso absoluto. A gente na 42, a gente é cliente da Safe Space, né? A gente tem uma relação. E eu vou explicar o que é Safe Space, assim, do meu ponto de vista enquanto cliente. Se eu falar besteira, precisa ajustar alguma coisa no nosso discurso aqui. Mas eu enxergo a Safe Space como um ambiente, um lugar dentro da 42, que é traduzido em um sistema, né? A gente tem um software ali que está disponível para qualquer aluna ou aluno da 42 conseguir trazer relatos sobre coisas que não estão legais no nosso cotidiano, nos comportamentos entre pessoas da 42, e aí tem a opção desses relatos serem anônimos ou não, e a gente tem todo um processo, a gente tem um procedimento dentro da 42 para tratar esses relatos, ou seja, não é todo mundo... Eu não tenho acesso, por exemplo, aos relatos do Safe Space. Tem pessoas dentro da 42 específicas que leem esses relatos e tomam ações, né? Acho que só ler também não adianta nada, mas Exatamente. ler e tomar ação em cima disso. Expliquei bonitinho a Safe Space? Explicou, Ficou. eu Aí, gostei. Então, te contratava, Tia. Maravilhoso, já tá Não, sucesso nem vem, feito. porque esse daqui chegou agora. Esse daqui a gente não negocia. A gente gosta de falar que é uma plataforma, é um canal de escuta, né? A gente gosta até de não falar de canal de denúncia para não afastar as pessoas de quererem relatar as coisas que estão acontecendo no ambiente de trabalho, né? Então, a gente sabe que qualquer ambiente, mesmo estando remoto, né? Porque agora a gente está vivendo esse novo normal para sempre, né? De home office. Que mesmo assim, questões de mau comportamento, dificuldades, né? De lidar com as pessoas, de conduta, elas acontecem. Então, elas têm que ter um mecanismo além de a conversa direta com o seu líder, com a RH, para elas poderem fazer esses relatos de forma anônima, muitas vezes, ou identificado, conforme eles queiram. Mas aí é essa parceria, assim, com as empresas na parte de compliance, de RH também, até para se antecipar a esses problemas que podem acontecer, né? Acho que esse é o principal core business, assim, se antecipar essas questões para que elas não virem uma coisa maior, né? E é super legal de ver isso na prática, né? Eu faço parte do comitê de segurança, né? Tipo, da 42. E é muito interessante porque a gente pega os relatos, né? E antes da Safe Space era aquele tipo de coisa que ou muitas vezes se perdia, ou quando chegava até a gente já era uma coisa num nível que era muito difícil de ser tratado, né? De ser endereçado. E eu acho que com esse canal aberto de troca e de conversa, primeiro a gente consegue dar um apoio para a pessoa que está relatando, né? Então, a pessoa, se ela está se sentindo algum desconforto ali naquele ambiente, ela faz esse relato, a gente consegue imediatamente já dar esse conforto, esse apoio. E para a gente, eu acho que tem sido um aprendizado gigante, né? Então, contar com a Safe Space de casos críticos, casos extremos que a gente teve que mobilizar mais pessoas, ter o apoio da Safe Space de como tratar, como segmentar essa tratativa, né? Então, de com quem a gente vai falar, a pessoa que relatou, a pessoa que foi relatada e como é que essa ação vai ser tomada e depois, posteriormente, como é que isso foi endereçado para a comunidade. Eu acho que foi muito legal, assim, é um aprendizado muito massa que a gente tem no dia a dia. Só que, voltando ainda, né, eu acho que a gente tem esse trabalho aqui da Safe Space e a gente entendeu, dentro da própria 42, que a gente precisava fazer um negócio ainda maior, né? Se a gente está falando de chegar antes, eu acho que chegar antes a gente também está falando sobre evitar que essas situações, né, que às vezes são situações de abuso de poder, às vezes são situações de De assédio, de discriminação, exato. né?
ou até coisas assim, fraudes, qualquer tipo de atitude que está contra o código de ética, de cultura da empresa, né? Perfeito. E como é que a gente poderia agir nisso? Eu acho que aí que começou as nossas conversas sobre treinamentos, né? Você falou que vocês dão treinamentos. Então, hoje, né, para quem está assistindo, a 42 é uma escola de engenharia de software. E a gente sabe que as pessoas desenvolvedoras são as pessoas... Hoje, é um dos ambientes de trabalho mais tóxicos, infelizmente, que existem, né? Então, a gente tem uma cultura muito difícil sendo implementada e sendo distribuída. Daí, eu queria que o Lula comentasse um pouco disso do lugar de alguém que trabalhou, né, numa cultura dessa. E o quanto isso impacta, primeiro, na saúde das pessoas que desenvolvem, né? E todas as pessoas que trabalham naqueles estabelecimentos. E como isso poderia ser diferente, né? Que treinamentos são esses? Quais são essas skills que precisam ser desenvolvidas para que a pessoa tenha esse cinto de ferramentas para poder evitar passar por um burnout, por exemplo? Eu tava pensando aqui enquanto você falava e, assim, não é uma amostragem muito grande, mas com quem eu tenho contato. Quem trabalha com tecnologia hoje e que trabalha há mais de 10 anos com tecnologia e que eu lido no dia a dia, são pessoas que são amigas minhas, né? Tá frustrado com o trabalho. Assim, tá frustrado ou com a empresa, ou sei lá, com a pessoa que é chefe, ou tá frustrada, sei lá, com o cotidiano, sabe? E cai num espaço do tipo, putz, é só um trabalho, sabe? Tipo, eu só preciso lá para pagar os boletos no final do mês e tal. Isso vai gerando meio que uma bola de neve que acho que talvez abre até brecha para ou esses comportamentos, né, que a gente tá falando aqui, que não são benéficos, acho que para o coletivo, né, e para a cultura da empresa, passarem batido, ou para eles até começarem a surgir, né? Quem tá nessa condição, tipo, não tá nem meio que aí. E é muito doido porque hoje eu falo sobre a 42, né? Eu trabalho na 42, e acho que vocês devem ter mais ou menos o meu sentimento, assim, de trabalhar no seu space. Imagino eu, porque do tipo, não é só um trampo, sabe? Vocês não estão indo lá carimbar coisa, sabe? Não, Não é só pelo VR, definitivamente. Não é só pelo VR, né? Não é só bater meta e Isso, sair, exato. né? Eu tô aqui pra bater isso daqui, pegar, sei lá, minha participação nos lucros e isso aí. Tipo, eu falo da 42, primeiro que a gente não tem nem participação nos lucros, né? Sem fins lucrativos, então espera o 13º, talvez, olha lá. Mas eu falo da 42 e eu sempre falo com uma paixão, né? Muito grande, assim, do tipo... Aqui no Fora da Norma mesmo. Putz, ó, 42 é isso, é aquilo. Já começa a vender, né? Como se eu ganhasse, sei lá... Já teve gente que especular. Vocês ganham por aluno, né? Pelo contrário, a gente paga por aluno, não ganha. E aí eu vejo que eu tô numa posição muito, assim... não sei se é uma posição que é difícil hoje de encontrar no mercado, né? Então, hoje... Principalmente quem trabalha com Big Tech, né? A gente tá falando, a galera dentro de Big Tech, tipo, putz, quando era pequeno tava tudo legal, e aí a Big Tech começou a virar Big, né? Era só Tech, e aí começou a virar Big, crescimento acelerado, e aí hoje eu já não me identifico mais com a coisa e tal. E é sempre um risco, assim, tem aquele Burnout Index, um sitezinho e tal, às vezes eu mando pros amigos, assim, faz aí, falei, quanto que deu de resultado, só pra gente ver se a gente conversa mais ou não. Mas eu sinto que a gente tá, tipo, nesse limite, assim, sabe? Coletivamente, do tipo, todo mundo operando muito perto de escorregar e cair nesses problemas graves, fora aqueles amigos e amigas que tomam remédio, né? Assim, porque já caíram, já se espatifaram e aí tiveram que levantar e aí... E aí, tem solução do tipo... Vocês fazem parte da solução, né? Então, solução parte tem, da assim, solução, tem, né? Mas, tipo, qual que é o caminho, né, pra isso? Não, muito bom. Você trouxe alguns pontos importantes aí, né? Então, a gente tem esse ambiente de tecnologia, que é sempre muito acelerado, é sempre tudo para ontem, super pressão, e a gente tem que crescer, e vários investimentos, né? Então, isso realmente traz uma pressão maior. Você trouxe aí, você também falou sobre as pessoas chegarem nesse limite, né? Então, e um pouquinho do burnout você falou, né? Então, só trazendo, eu acho que é importante a gente falar que antes da gente chegar no burnout, tem alguns sintomas, né, que vão acontecendo. Então, a gente falando aí de sintomas até fisiológicos básicos, né, que é o que a gente enxerga primeiro. Então, dificuldade de dormir, ou até dificuldade de acordar, né, o jeito que você se alimenta tá difícil, ou você não consegue comer, ou você come demais, né, a gente vai mudando essas questões e é aí que você consegue enxergar, porque as questões de saúde mental, elas não são muito palpáveis, né, igual as questões de saúde física, né. São mais sutis, né? E é por isso que a gente chega no limite, né? Então, um dia você não tá bem,
no outro dia você tá sentindo uma falta de ar, outro dia você tá enjoado, e você não vai ligando uma coisa na outra, até você chegar nesse pico desse adoecimento que a gente fala mesmo, que é o burnout, né? E como solução, a gente precisa olhar para isso igual a gente olha para a saúde física, né, Morgana? Então, ninguém vai pro trabalho sangrando, né? Tipo, você chega lá, a gente sempre cobrar fala sangue, muito né? na Safe, assim, nos nossos treinamentos, de quebrar esse estigma da saúde mental. Do estigma que a gente fala é o seguinte, não é porque você tem uma questão que você vai ser improdutivo, que você é incompetente, que você não vai entregar, né? Porque esses estigmas atrapalham tanto a pessoa, ela procurar ajuda e falar, olha, eu tô com essa questão, tô com esse problema, né? Quanto a empresa também, né? Então, a gente precisa olhar para isso proativamente, né? Então, para isso servem esses canais de escuta, para isso serve o RH, as conversas com o one-on-one, né? Então, e para depois, se for necessário, procurar a ajuda de um profissional, é claro. A gente chega nesse ponto e às vezes o ideal é não chegar nesse limite que você falou, que as pessoas caem e vão tomar remédio. Então, vamos tentar olhar para isso antes de chegar nesse limite, né? Acho que essa é a nossa busca. E esses treinamentos que a gente dá, inclusive sobre saúde mental, é para olhar para isso, né? Para a gente falar, olha, são mais bate-papos, né? A gente chama de treinamentos, mas são mais bate-papos. No sentido de, você tá olhando para isso? Olha, tem um red flag aqui, né? Tem um viés aqui que você precisa olhar. Então, olhar para isso preventivamente. Acho que esse é o caminho. Eu acho que não tem como falar disso sem falar de autoconhecimento, né? Como é que eu vou saber se eu sempre tive insônia, ou se eu comecei até agora, se eu deitava e dormia, agora mudou. Peraí, mas eu não tô sentindo agora mais fome? Ou então, não, eu tô comendo mais? Eu gosto muito dessa automonitoramento, assim. Tipo, eu era assim antes e agora mudou, mas eu entender a causa disso é muito importante, porque eu não vou... Claro, muitas pessoas levam com a barriga, né? Vai, assim, espera chegar a um limite... Mas se você começa a observar antes, você começa a mudar antes, é sua vida. Não tem como você simplesmente ignorar por muito tempo. Uma hora isso vai explodir e você vai ter que arcar com isso. Então, acho que todos os dias, realmente todos os dias, olhar para isso. Então, por exemplo, se alimentar bem é essencial. Pular a refeição, gente, é o básico, são coisas básicas, assim. O sono, a alimentação, fazer um exercício físico. Entender também, às vezes, até que horas que eu sou mais produtivo. Então, se eu tenho Claro, nem todas as profissões têm isso, mas se eu tenho uma agenda mais livre, eu não tenho um compromisso com o cliente às 8 da manhã, talvez às 8 da manhã eu não seja uma pessoa da manhã, então eu vou dormir um pouco mais tarde, vou trabalhar, fazer essa troca. E isso só vem quando a gente se conhece, quando a gente realmente busca atrás, realmente vai atrás, né, de uma solução de acompanhar mesmo. Nossa, minha cabeça foi longe agora, Marco. Você falou, eu como exemplo, né? Em 2017, eu tava viajando muito para dar aula, né? Tipo, minha professora dá aula e dá consultoria em empresas que estavam passando por transformação digital. Então, tipo, já se presume que são empresas antigas, empresas grandes que estão tentando se transformar e que estão trazendo alguém de fora para ajudar nisso. Pra Ou tentar seja, inovar, né? De forma isso, rápida, de preferência. de forma rápida, De dia né? pra noite, se der, melhor ainda. Não tá suave, assim, né? Não é tipo, putz, é uma coisa... Não, tipo, é um terreno difícil de Vou lidar. pagar muito, quero solução rápida. É basicamente isso. Faz valer o dinheiro que a gente tá pagando, assim. Era uma empresa muito, muito legal, que eu trabalhava na época. Mas os cenários que a gente atuava, os contextos que a gente atuava, eram contextos, tipo, até politicamente muito complexos, né? Muito difíceis. E aí, eu gostava muito de aprender, assim, a lidar com esses contextos. Isso me ajuda muito hoje. Mas em 2017, eu passei por um ano que eu viajava muito, eu tive que atender um cliente que era bem difícil, assim, era bem, bem complicado. O contexto era bem complexo. E aí, beleza, acabou o contrato, chegou no final do contrato. Eu falei, beleza, deixa eu voltar pra casa agora, né? Aí eu voltei pra casa, tipo, agora eu vou descansar. E eu voltei pra casa e começou a acontecer um monte de coisa, assim, em casa também. Vários eventos, assim, inesperados acontecendo. E aí, um mês depois que eu voltei, mais ou menos assim, um mês e meio depois que eu voltei, eu saí pra correr num domingo, assim, eu gosto de correr, né? Eu saí pra correr e eu não consegui correr porque eu tava com dor de cabeça. Comecei a ficar com dor de cabeça, assim, eu falei, putz, tô com dor de cabeça, deixa eu voltar pra casa. E eu voltei pra casa, aí dormi e tal. Aí no dia seguinte, eu fui viajar pro Rio de Janeiro, atender um cliente lá no Rio de Janeiro, e aí lá no Rio de Janeiro eu desmaiei. Assim, do nada, assim, pá, desmaiei. Caí no chão.
Só que eu desmaiei e já levantei, assim, tipo, não foi um negócio que eu fiquei horas desmaiado. Desmaiei, foi tipo um apagão, assim, opa, deu bug Voltei. aqui, voltei. E aí eu falei, beleza, deixa eu ficar aqui. Nem fui pro cliente, fiquei lá, tipo, esperando, sentado, aí voltei pra São Paulo. E aí no dia seguinte eu desmaiei de novo. Tipo, dormi em casa, não fui no médico. Desmaiei de novo no dia seguinte. Porque esse é o segredo, né? É não ir no médico, não procurar ajuda. Vamos Então, ver se resolve isso, sozinho. isso, só esperar. Espera que eu tenha Receita, cultura, Resolve, né? desaparece Você sozinho. já tirou da tomada e colocou de novo? Tipo isso, né? Vai passar. Deve ser uma mera turbulência. Mas acho que entra nesse lance do autoconhecimento, né? De Sim. você não... Tipo, eu não tava minimamente atento ao meu corpo, ao que tava acontecendo comigo. E não de um dia pro outro. Eu não tava minimamente atento nos últimos anos, assim, sabe? E aí, depois que eu desmaiei a segunda vez, acho que eu falei, putz, talvez valha a pena eu Talvez, acho consultar um que- médico, acho que né? agora sim, hein? Quem sabe faz sentido. Pra quem tá assistindo, pelo amor de Deus, se você desmaiar, se você for uma pessoa saudável e desmaiar, talvez você não esteja tão saudável assim, vai no médico, pelo amor de Deus. Cheguei no médico, essa história é muito boa. Cheguei no médico, o médico fez um exame ali rápido e falou, então, você não devia estar aqui não, você devia estar no pronto-socorro. Eu falei, eita, pena, começou a ficar complexo. Eu fui lá pro Hospital das Clínicas, tava lá pro Pinheiros, né? Fui pro Hospital das Clínicas, aí fiz ali, eu tava quase desmaiando de novo, eles me deixaram entrar, assim, tipo, me atenderam. E aí eu descobri que eu tava com o estômago sangrando, já fazia, tipo, pelo Nossa. menos 4 dias. E eu fui internado na UTI e tomei 4 bolsas de sangue pra repor o sangue que eu tinha perdido. Tipo, eu já tava com muito pouco sangue, assim. E aí, nesses dias que eu fiquei na UTI, eu fiquei repensando a vida, né? Do tipo, putz. Mas parece que foi meio tarde, sabe? Eu acho que dá pra começar a Uhum. repensar a vida. Não precisa chegar nesse ponto, Isso, né? dá pra começar a repensar a vida um pouco antes. Eu acho que, pra quem tá meio assustado aí, tá assistindo, eu sobrevivi, tá, gente? Eu acho saudável, tá bom, tá correndo de novo. Tipo, sucesso, deu tudo certo. Cortou Cheguei. um cafezinho, mudou a alimentação, né? Isso, não tomo mais refrigerante, né? Agora não como mais tanta besteira, agora a alimentação é saudável. Mas eu acho que essa autoconsciência que a Morgana trouxe, né? Eu acho que é essencial. Eu sei hoje quais são os sinais de que eu tô me desviando de um caminho que é minimamente aceitável para mim. Eu fico atento a esses sinais. Eu acho que a gente, na 42, ser uma organização que está perto do safe space, né, e que está buscando essa cultura, me dá liberdade até, e a Mari passou por isso há uns meses atrás, eu passei por uma situação bem difícil de novo, não foi física, né, não foi de saúde física, mas eu estava num período muito difícil da minha vida que eu tenho total liberdade para chegar e falar, galera, eu preciso tirar uma semana, assim, tipo, e a resposta da galera é do tipo, putz, vai lá, tipo, tira essa semana e descansa, porque estamos preocupados. Agora, eu acho que não é o cenário padrão, né, Marina? Não, não é o padrão. Até porque as pessoas acham que existe uma diferença entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, não, que a vida pessoal fica lá fora e o que a vida profissional fica aqui dentro. Eu tô tendo uma hemorragia estomacal na vida pessoal. Exato. Na É, vida aqui profissional. sarou tudo, passei pela porta. Tipo E isso. é muito doido Pô, isso. tem uma série, rapidão, porque você falou É isso. a série da Apple? É a série da Apple TV. Perfeita, Vocês pode assistiram? indicar. Chama Ruptura. Ruptura. Ou em inglês é Severance. Aqui, ó, o pessoal aqui tá falando. É muito bom, é muito boa. Assistam. É esse o ponto. Não, e a série, inclusive, já pegando esse spoiler, ela fala um pouco disso, né? Que a pessoa ela entra no ambiente de trabalho, ela perde a memória e quando ela sai, ela não sabe o que fazia lá dentro. Então, é um pouco dessa lógica que é inexistente. Na verdade, na 42 mesmo a gente vê isso na prática, que seres humanos que estão melhores, eles vivem melhores, trabalham melhor e tudo mais. E tem uma coisa que eu gostaria de até puxar um gancho, assim, que é interessante, que é muito sobre letramento emocional. Né, que é muito difícil na 42 quando a galera entra e a gente começa a falar sobre soft skills e o pessoal fala, ai meu Deus, lá vem ela com esse papo de soft skills de novo. E a gente fala muito sobre a importância disso, que é essa autoconsciência, esse autoconhecimento, e também porque muitas pessoas elas acham que existem dois sentimentos, né? Que é eu tô muito feliz, tô muito puto. Tipo, duas coisas, é uma ou é outra. E tem aquela coisa meio blasé ali no meio, mas não tem aquele repertório de entender quando que tá angustiado, quando que tá triste, quando que tá com medo, quando que tá ansioso, quando tá sentindo rancor. Então, são palavras realmente que são palavras que não fazem parte do nosso repertório no dia a dia. Dificilmente a gente chega para um amigo e fala com clareza o que a gente está sentindo e que isso sim precisa ser exercitado, né? Então, eu queria que vocês também trouxessem um pouco desses dois pontos, assim, de como vocês veem agora as empresas que estão trabalhando com a Safe Space
que estão buscando entender um pouco melhor os seres humanos que vêm junto no pacote dos profissionais que eles contratam, né? E o quanto as pessoas mesmo elas estão começando a entender a necessidade de ter um pouco mais de repertório. Ou se você pretende pivotar também o negócio e implantar chip na cabeça para dividir, né? Isso, Pode né? ser outra, É isso. dividir profissional e pessoal. Tu falando sobre esses vários sentimentos, eu lembrei, abrindo o coração aqui, lembrei de uma época que não tava, assim, eu sou advogada, né? Eu trabalhava em escritório, uma época que não era exatamente feliz nessa... Morgana a cada momento revelando uma coisa Gente, nova, né? Ela é Sim. advogada, gente, ela é escritora. Mas assim, não era algo que me preenchia, eu gosto muito, realmente eu gosto, preciso gostar de algo para trabalhar com algo, né? E como meu humor variava muito, eu comecei a fazer gráficos do humor. Eu realmente chamei assim. Então, todos os dias eu fazia realmente um gráfico ali, daquele jeitinho que nem a gente estudava na época da escola. E eu monitorava, tipo, de manhã eu tô feliz e isso aconteceu. De tarde eu fiz exercício e isso aconteceu. À noite eu tô triste. Eu realmente colocava lá e dava assim, eu queria entender quais eram os padrões, né? A gente busca de padrões, assim, pra realmente entender o que eu poderia trazer pra minha vida e o que eu tinha que tirar. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Até tem acho que o nome é Vida Organizada Oficial. Ela fala muito sobre isso. E quando a gente sabe, de novo, autoconhecimento, né? Quando a gente sabe para onde a gente quer ir, o que a gente gosta, é muito mais fácil eu falar não para um projeto que não faz sentido para minha vida, para onde eu quero chegar, e falar sim para algo que, nossa, é fácil? Não. Vou querer sair 9 horas da noite para fazer um curso? Não. Porém, isso aqui lá na frente, daqui a 5 anos, tá total encaixado com o que eu quero para mim. Então, eu acabei lembrando dos Muito gráficos. bom, muito Adorei. bom. Eu acho que a gente tem uma questão geracional, né? De que as pessoas agora estão olhando para isso muito melhor do que os nossos pais olharam ou que os nossos avós sequer pensavam que isso existia, né? Dentro daquela questão que a gente estava falando de estigma também, que as pessoas acham que é um sinônimo de fraqueza, né? Então, a gente tem que olhar para isso. E as empresas estão olhando para isso mais ativamente. Acho que mais as empresas, assim, que fogem do corporativismo tradicional, né? Apesar de que as de corporativismo tradicional são as que mais precisam, né? Que as pessoas estão mais adoecidas mentalmente. Mas elas têm olhado para isso. E os funcionários, como a Morgana falou, os colaboradores, eles não estão mais querendo trabalhos que não façam sentido com a vida deles, que não façam sentido com o propósito deles, que não estão de acordo com os seus valores, né? Então, a gente tem visto, sim, essa mudança no mercado, assim, das pessoas procurando coisas que fazem sentido para sua vida e as empresas também de olho nisso, né? Eu, particularmente, também passei por esse momento, assim, de mudança de trajetória de carreira. Eu também passei, acho que, maior parte da minha carreira, 12, 13 anos, no mercado de comunicação tradicionalzão, assim, de multinacional e tal. E agora, nesse mercado mais de startup e falando um pouquinho da Safe Space, assim, puxando a sardinha, mas assim, é um ambiente que se preocupa muito com isso, se preocupa muito com diversidade. Então, tá olhando para cada pessoa como um indivíduo. Então, não é só um grupo, um número de pessoas, né? Então, a gente tem que olhar mesmo para tudo isso de uma forma diferente e isso tá acontecendo, assim. A gente entra só como parceria, mas esse movimento já tá acontecendo. Mais devagar do que a gente gostaria, sim. Né? Mas tá rolando. Tá Estamos andando, rolando. caminhando, né? A Tá gente sai caminhando. caminhando. Você sabe que vocês usaram uma palavra aí no meio que eu acho bem interessante, que é opção. Assim, você ter a opção, sei lá, a Morgana mesmo falou, putz, sou advogada, né? Mas ela tem a opção de não ser mais advogada, de começar, putz, não, vou investir em escrever o que eu quero, o que eu vou. E esse é um papo que, inclusive, a gente precisa ter mais até com os próprios cadetes da 42, né, Mari? Porque quando, e eu já falei isso em outros episódios aqui, mas quando eu comecei a trabalhar, a opção que eu tinha era a opção que me pagasse R$ 1.000 para estagiar. Era isso e ponto. Tipo, me pagou. Tá, pode ser o ambiente mais tóxico do mundo, assim. Tipo, eu tava na mão do destino, sabe? Me 1.000 pila, pagou, mais me, VR. me pagou R$ 1.000. Vai me ensinar a programar na prática? Tô aí, sabe? E é muito perigoso, né? Você pode cair num ambiente, você não tem nem noção da vida profissional, você cai num ambiente ali aleatório, e se você estiver sofrendo qualquer tipo de abuso, você nem sabe, porque você não tem o parâmetro do que é Não tem saudável e do que não é. repertório, exato. Você não tem nenhum repertório para saber o que é bom e o que não é. E conforme o tempo vai passando, a vida geralmente, né, numa trajetória mais padrão, se nada der muito errado, ela vai te apresentando um pouco mais de opção, né? Então, por exemplo, quando, sei lá, eu comecei lá estagiando, aí depois eu virei, sei lá, Dev Júnior, aí depois eu fui para pleno e tal. Nessa hora eu comecei a perceber que, putz, se eu quiser sair daqui, eu posso sair daqui, sabe? Tipo, não, eu não tô mais preso, eu consigo mandar currículo, sei lá. Na época a gente usava um site, deve ter ainda,
chama AP Info, muito velho. Desculpa se você faz o site, não quis dizer que é muito velho do tipo que é ruim. Já me ajudou muito na vida, foi assim que consegui meu estágio, inclusive. Mas você começa a ter um pouco de opção. Agora, o quanto você vai ter de opção, acho que é isso que a gente precisa comentar um pouco mais. O quanto você vai ter de opção depende do quanto você está criando de espaço também na sua vida para conseguir mudar. Porque, por exemplo, chegou uma época na minha vida, até antes de eu vir para 42, acho que eu nunca falei isso publicamente assim, mas antes de eu vir para 42, eu trabalhava numa empresa que eu gostava muito, assim, uma empresa muito, muito boa, mas que eu vi que, putz, eu acho que tá na hora de eu ir para 42. E eu tô saindo de uma empresa que tem fins lucrativos e que lucra bem para vir para uma organização sem fins lucrativos, né? Que é a 42. A 42 não vai conseguir competir com o resto do mercado para pagar salário. Agora, eu tenho meu limite ali, eu falei, putz, ó, é isso que eu pretendo e tal, a negociação rolou bem. Ou seja, eu consegui adequar o que eu tinha como propósito, né, na minha vida, o que eu tinha como intenção, ao que eu precisava financeiramente, ao que o mundo precisa, que é a 42, essas coisas juntarem. Mas esse não é o padrão. O que eu vejo como padrão dentro do mercado de tecnologia, principalmente, é a galera sempre querendo uma cenoura maior, assim, ó. Pá, uma cenoura maior, e vai procurando. Se você cai nisso, vai chegar numa hora que você não vai ter opção, e não porque não existe opção no mundo. Você não vai ter opção porque você vai precisar ganhar o valor X, que é um valor muito grande, e só empresa A, B e C conseguem pagar esse valor. E essa empresa A, B e C não vai ser, sei lá, 42, sabe? Eu como funcionário da 42. Essa empresa vai ser uma Big Tech X que tá lá num cenário escroto que não consegue contratar mais ninguém, e você vai ser a pessoa que eles vão contratar e vão te pagar uma fortuna. Vão te pagar tipo um salário gigante, ou vão pagar a participação nos lucros, e você vai falar sim. E aí o termo que hoje eu ouço dizer sobre isso é algema de ouro, né? No final, o que você tinha como opção, na real, você prendeu uma algema de ouro aqui e tá lá. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque a 43 é muito para quem tá entrando no mercado tech. Não cai nessa armadilha, sabe? E aí é meio que a lógica do jogo, assim, mantenha seu custo de vida baixo, sabe? Vive uma vida mais de boa, mais tranquila, sabe? Isso vai te Tipo, Com garantir essencial. é liberdade, né? isso, mais É sobre essencial. equilíbrio, né? Tudo isso que a gente está Equilibra. falando é sobre equilíbrio, né? E eu acho que uma coisa importante também que a gente fala bastante na Safe é sobre exemplos na mídia, né? Que estão olhando para a saúde mental. Então, você falou aí de ambiente tecnológico e tal, a gente tem as pessoas de alta performance, tipo a Simone Biles, né? Em 2020 ela estava na final das Olimpíadas ali, e ela decidiu parar, porque ela não ia na final, porque ela não estava bem. Então aí gerou um super impacto da mídia, e as pessoas olharam, caraca, se a Simone Biles, né? Que é a melhor Na Olimpíada, quer ginasta ganhar todos os ouros do do mundo, rolê. ela ia ganhar com certeza. Resolveu parar para olhar para sua Por saúde que eu não mental, posso? eu preciso também olhar para minha, peraí, né? Outro caso que a gente traz bastante, do CEO da Cisco. É o CEO, cara. Então, ele chegou nesse limite simplesmente porque ele achou que ele não podia parar. Né? Como é que o CEO vai parar? Eu vou demonstrar essa fraqueza, vou demonstrar que eu não tô entregando? Não posso, eu tenho que dar o exemplo. Mas como é que você vai dar o exemplo se você não tá nem bem, né? Que Então, exemplo é esse, né? Então, o exemplo que ele deu, na verdade, para os funcionários foi para olhar para a saúde mental dele. Então, foi muito legal esse caso interessante que ele parou 6 meses da carreira dele. Então, ele tirou o celular, tirou acesso à internet, tirou tudo. A única comunicação externa que ele tinha com o mundo era pela mulher dele, que fazia um filtro ali, né? Eu li também que foi super difícil nesse primeiro momento, lógico. Imagina você, tira o seu celular agora, né? As pessoas de tech que a gente tá falando, tira o celular de um desenvolvedor, você ele fica feliz. Sem Não nem o que fica. fazer. Fica mais doido ainda. Sem nem voltar pra casa. Nesse primeiro momento, ele vai ficar ainda mais ansioso, tal, e preocupado, ainda mais por causa do cargo dele, mas foi super importante para as pessoas verem, cara, se uma pessoa, um CEO, né, tá parando para olhar e para si, para ter esse autoconhecimento, a gente precisa olhar para isso também. E é interessante porque uma notícia dessa, uma situação dessa vira mais notícia do que o caso de um cara desse falecer de um ataque cardíaco, né? Vira, e Tipo, tem um beleza. impacto nas pessoas, né? A mídia é super importante. Como isso chegou, né? Eu acho que, pegando o gancho do que até o Lula estava falando sobre essa opção, né? Muito doido isso, porque, principalmente se você pega uma galera que muitas vezes não tinha acesso a muitas coisas, e daí começa a trabalhar com tech, começa a ganhar um salário, né? A gente tem casos de alunos que ganhavam R$600 e um ano depois estavam ganhando R$4.500. E, putz,
ele tem acesso a coisas que ele não tinha antes. Então, é óbvio que a cabeça num primeiro momento, deixa eu aproveitar e depois eu economizo. E o Instagram tá ali também, né? O Instagram tá ali, ó, tipo, Só ó, se vive compra uma aqui, vez, ó, é aquele compra ali. memezinho aí, Isso. o cartão no outro dia. Eu adorei um meme que eu vi esses dias, é tipo, nossa, eu não posso gastar mais R$1 em outubro, mas não chegou outubro. E é muito doido, porque isso virou parte da nossa cultura de a gente está tendo um custo de vida maior, ainda mais depois de um contexto pandêmico, que as coisas ficaram muito mais caras, a gente acaba tendo um custo de vida maior do que o que a gente pode pagar, e a gente fica nesse círculozinho, assim, que não nos permite nem parar. Então, né, tem um problema de saúde, você para com culpa. Eu acho que quando aconteceu isso com o Lula foi muito interessante, porque eu lembro que ele estava começando a entender ali a 42, e ele falou, né, tipo, parar, e daí a gente falou, cara, mas é bom, porque daí o resto da galera vai olhar e entender, putz, se eu chegar num momento desse, eu posso usar. Então, eu acho que a gente tem muito esse lugar também de dar exemplo disso, né? Eu queria entender como é que funciona isso na Safe Space, porque hoje vocês ajudam as empresas a tratar sobre saúde mental, né? E como é que vocês lidam com isso dentro da empresa? Muito boa pergunta. Então, a gente tem alguns grupos, né, que a gente discute essas questões. A gente criou esse ambiente mesmo, assim, a gente fala nas empresas, né, de criar esse ambiente de confiança e tal, e a gente tem isso, eu sinto que a gente tem isso. Então, eu sinto liberdade de falar com os meus pares, de falar com a liderança, né, de comunicar se eu não tô bem. Eu passei por um momento difícil até de ansiedade e tal, tive super esse acompanhamento, esse apoio, ó, se você não estiver bem, pode ficar fora, procura ajuda, a gente tá aqui para conversar, as pessoas são super abertas. Eu acho que só isso já melhora muito o nosso dia a dia, né? Às vezes as pessoas não querem que você dê uma solução, né? Ela vai desabafar sobre uma questão, ela não quer que você dê a solução, ela quer que você só ouça, né? Então a gente trata desse acolhimento da queixa da pessoa, que eu acho que é o mais importante. Acolher essa pessoa, ouvir ela, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Então, falar assim em algum momento, eu também passei por isso, eu conheço uma pessoa que passou por isso, é comum, né? A gente não pode não olhar, mas é comum e tem solução, né? Então, o que a gente faz muito lá é essa questão de acolhimento, de um olhar para o outro, tá sempre perguntando se tá bem, se não tá. A gente, obviamente, tem o canal interno também da Safe Space lá. Então, e a gente também faz alguns treinamentos, né? Olhando para isso e sempre conectados, assim, né? A Safe Space é uma empresa que tem poucos funcionários, mas e cada um em um canto, né? Então tem gente em Salvador, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente aqui em São Paulo. Então a gente está sempre um olhando para o outro e conectados, mesmo remotamente. Isso é muito bacana lá. A gente tem muito uma escuta ativa, assim. Porque às vezes a pessoa quer só falar. Ela não quer um plano de ação. Eu não quero chegar, eu tô triste, então você faz isso, isso, isso. Não, quer um eu posso conselho, só né? falar que eu tô triste hoje, tá bom? Eu posso, eu tenho esse espaço. E você falou a palavra culpa. Eu não gosto de palavra culpa, eu acho assim que não traz nada de bom. Culpa sempre traz aquela carga, aquele peso, realmente você sente quando você fala sobre isso. E tem a Carol Miltres, ela dá treinamento sobre burnout, já escreveu sobre isso. E ela quer substituir a palavra culpa por corresponsabilidade. Então, ela coloca a partir de uma esfera individual, porque, sim, eu tenho ali o meu papel no meu dia a dia para entender, né, o que eu poderia, até onde eu posso ir. Tem o papel também da organização, que é, então, as relações que a gente tem, né, são as pessoas que você passa a maior parte do dia. Então, como são essas relações? Elas estão boas? Você não tá precisando fazer um relato? Como é que tá isso, né? E também a cultura. E ela coloca que a cultura, a gente prega muito o workaholic é ótimo. Então, a pessoa que trabalha, nossa, mas tá produzindo, tá ali, maravilhoso. A gente não valoriza tanto a pessoa que tá buscando uma qualidade de vida. A pessoa que acorda não para já levantar, sair correndo e trabalhar, mas para fazer um exercício, às vezes. Então, ela traz muito isso, da gente não falar em culpa por tirar uns dias, para pedir uns dias, mas sim uma corresponsabilidade. Todo mundo é responsável pela saúde de todo mundo. Tá todo mundo se influenciando o tempo inteiro. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque senão vira uma bola de neve e aí lá na frente todo mundo perde também. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que é sobre... Eu vi esses dias, né? Eu estava fazendo uma pós de saúde mental e desenvolvimento humano, e um professor falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Que saúde mental não é o oposto de doença mental. Porque você pode ter pessoas que têm doenças mentais e que estão saudáveis, e que conseguem fazer tratamento, e que conseguem ter uma vida com qualidade, né? E as pessoas, elas acham que, né, na pandemia a gente viu muito isso. Não, porque a minha saúde mental... E a saúde mental é justamente você estar forte o suficiente, você ter essa resiliência, esse apoio para você passar, inclusive, pelos momentos de dificuldade.
sem pra se buscar abalar ajuda, né? tanto. Exato. Buscar ajuda é um sinônimo de que você tá bem mentalmente, tem saúde mental, né? Você sabe que alguma coisa ali não tá bem, então você procura ajuda. Então também é um sinal de saúde mental, né? Que era o que você estava falando, até a gente estava conversando antes, que é muitas vezes nas organizações, as organizações, o objetivo delas, né, parafraseando o que o Lula tinha me falado, não é o objetivo da organização não é que as pessoas estejam bem. O objetivo da organização é um objetivo que seja XYZ. As pessoas precisam estar bem para atingir esse objetivo. E manter esse ambiente saudável é importante para que as pessoas ajudem e que todo mundo tenha clareza de que esse é o objetivo. Então, Safe Space, o objetivo dela não é fazer com que os funcionários, né, as pessoas, os colaboradores estejam saudáveis, mas ela só consegue atingir o objetivo dela se os colaboradores estiverem saudáveis, né? E eu acho isso interessante porque isso não significa que as pessoas não vão passar por pressão, que as pessoas não vão passar por momentos de luto, por momentos de dificuldade. Não é esse, né? Eu acho que na 42 a gente tem muito essa conversa com a galera porque é um ambiente de muita pressão. Então, o pessoal, eles são treinados, inclusive, para lidar com pressão, Com porque frustração, né? com Desde o frustração. começo, assim. Porque eles vão lidar com empresas e com, enfim, organizações, com projetos que têm impacto direto na vida das pessoas. Imagina só, se você é um programador, você está trabalhando num hospital. E de repente caiu a energia do hospital e tem a ver com essa parte de tecnologia que você precisa lidar com aquilo. E se você, tipo, não, eu não vou fazer agora porque, tipo, senão vai abalar a minha saúde mental. E abalar a saúde mental não é que eu vou ficar bem sempre, mas sim que nesses momentos de pressão eu vou ter clareza de, beleza, deixa eu entender que isso aqui é um momento atípico, eu vou lidar com essa situação, eu vou confrontar isso, eu vou poder buscar ajuda. Né? Você É sabe, ter ferramentas, né, É, pra poder lidar com exato, esses você momentos. saber. Você sabe que eu falo, já tem um tempo assim, que eu gosto mais de computadores do que de pessoas, né? Assim, computadores, eles... É só você falar o que eles têm que fazer, o que eles fazem, e se eles não fizerem, a culpa é sua que falou alguma coisa errada, sabe? Geralmente. Mas pessoas têm toda a complexidade, né, envolvida, assim. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos, sei lá, pelo menos 6, 7 anos, assim, eu tenho aprendido muito mais sobre pessoas do que sobre computadores, né? Agora que eu voltei a aprender mais sobre computadores de novo, tô estudando na 42 um pouquinho aqui, ali e tal. Mas me alegra muito hoje saber que parte do meu papel na 42 tem a ver com o aspecto humano diretamente, né? Quando algum cadete, alguma cadete me procura para trocar ideias sobre, tipo, sei lá, esses dias um cadete chegou para mim e falou, putz, Lula, eu tô passando por um momento saindo de uma depressão, sabe? Eu tive uma crise de ansiedade, eu tô sendo medicado, tô fazendo acompanhamento. Inclusive, isso daí é sempre a minha primeira pergunta, tipo, você tá fazendo acompanhamento com profissionais? Porque eu não sou profissional dessa área, Sim. eu tô aqui para fazer uma escutativa, eu tô aqui para entender sua situação e saber como eu posso ajudar, mas eu não sou profissional. Mas essa abertura já é um certo tipo de ferramental que os cadetes estão desenvolvendo, né? Mas E foi uma que estrutura que vocês construíram essa cultura. aos Senão ele não poucos. ia se sentir confortável em entrar em contato com você. Eu acho que esse é o maior ganho aí, né? É a construção dessa cultura. A gente construiu junto, né? Porque Safe Space tá É, junto Exato. E a gente está Muito bom. falando aqui, né, sobre o Lula contando a história dele, de que às vezes, né, dá um passo para trás para entender o que realmente tem significado na vida, né? Porque acho que tem um ponto que a gente sempre se coloca muito como passivo, né? Então, o emprego que cai no meu colo, coisa. E na verdade a gente tem muito de ativo, óbvio, né? A gente tá falando aqui de pessoas que têm aqui uma possibilidade de estudar, de dedicar um tempo e tudo Tem um mais. recorte, né? Que Não tem é... oportunidade É, que tem também, Tem né? oportunidade, é claro, a gente está falando desse recorte. Mas ainda dentro desse recorte, né, às vezes você está numa empresa que você está insatisfeito, você está trabalhando para alguém que você não gosta. Acho que aconteceu comigo uma coisa interessante que eu sempre conto essa história, eu trabalhava com moda, e daí chegou um dia que eu estava numa reunião e estava se discutindo, assim, pessoal em pé na mesa para entender se ia aumentar em 30% ou 40% a venda de calça jeans. E eu falei, gente, quanta energia para nada, tipo, e isso me pegou tanto, e eu falei assim, nossa senhora, o que eu tô fazendo da minha vida, do meu tempo? E foi onde eu olhei para dentro e falei assim, não quero mais, eu não vou mais. E foi muito difícil largar uma carreira que já trabalhava 10 anos nessa indústria, e largar essa carreira e olhar assim, eu vou começar, entre aspas, do zero, né? Porque nunca é do zero, a gente sempre traz uma bagagem com a gente, que é o que acontece com muitos alunos nossos, que falam, não, eu tenho um aluno nosso que é médico, ele falou, agora eu quero ser programador. Pô, Eu tava conversando essa semana com a Aline era controladora de voo. A gente tá falando sobre LinkedIn.
Ela falou, mas eu não vou colocar que eu era controladora de voo. Eu falei, claro que você vai, olha a quantidade, incrível, é muito olha o que bom. você desenvolveu, tipo, eu tenho que programar umas linhas, você tem que pedir que o avião batar no outro, sabe? Tipo, olha a pressão que você consegue lidar. Exato, eu acho que trazer um pouco desse background, a gente sempre está se questionando se a gente está no lugar certo. E eu tô trazendo todo esse contexto aqui para falar um pouquinho, né, gente, do nosso trendbook lindo, maravilhoso, que eu acho que vocês já sabem que ele tá por aí, para download gratuito no... Humancoders.com.br. Eu sempre peço pra Lua falar porque eu erro todas as vezes. E nesse volume aqui, que é o volume 2 de empregabilidade, a gente tem um conceito super legal, que é o conceito do Ikigai, né? Eu vou até pedir pro editor colocar na tela, em algum lugar aqui, o que é esse conceito, e na verdade é muito uma junção, né? Então ele é um diagrama que ele faz com que você reflita como é que você... Para juntar, né, a sua missão, sua paixão, sua profissão e seu talento, né? E como a junção de tudo isso, ela gera o Ikigai. Então, hoje, eu tenho um pouco dessa sensação de que, eu me sinto bem trabalhando com tecnologia, é uma coisa com que, né, com tecnologia e com educação, uma coisa que eu sou apaixonada de estar perto de pessoas. Eu acho que eu tenho talento também, apesar de não ser programadora, né? Ainda, porque eu falo que em algum momento isso vem, mas, Tem que fazer né, piscina, Mário, tem que fazer uma Tem que piscina. fazer piscina. Mas ainda assim, consegui entender que os meus talentos, né, eles são úteis para esse lugar, porque a princípio, putz, eu trabalhava com moda, mas será que vai ser útil o que eu aprendi de design lá numa empresa de tecnologia, de educação em tecnologia? E eu vejo Muito que... útil. Eu muito acho que é importante a gente lembrar que a gente muda o tempo inteiro. É isso. Perfeito. A Adele de um ano atrás não é a mesma Adele de hoje, né? A Adele de hoje tem outras aspirações, gosta de outras coisas, né? E tudo bem mudar isso no profissional também. E a gente vai agregar, como você falou, a gente não começa exatamente do zero, né? A gente vai agregando pequenos conhecimentos ali, ó, tipo Morgana, que é escritora, advogada. E aí ela vai lançando, jogando na nossa cara. Vixe, tem mais um, já Tem não. mais um. Não, já vai ter que jogar aqui, vamos fazer o Ikigai da Morgana. Então, eu vou contar, então. Essa parte é a mais interessante, assim, curiosa, na verdade. Eu formei em Direito e tudo que eu queria era não trabalhar com Direito. Então, assim, eu pensei, eu assistia muito filme romance, né, tudo, aquela coisa no café. Sempre tem um cenário no café, eu amo café. E aí eu pensei, vou ter um café, é isso que eu vou fazer. Eu vim pra São Paulo, mas eu não vou abrir um café, porque eu não tenho dinheiro pra abrir um café. Mas o que pessoas prudentes fazem? Vou trabalhar no café, ver como é que é, né? E já trabalhei no café, 3 meses no café, fiz curso de barista, tudo, depois voltei pro direito. Mas, sim, eu acho que a gente tem que experimentar as coisas, sabe? Tem que não seja pra dizer assim, não gostei, mas melhor do que chegar depois lá na frente e dizer, poxa, se eu tivesse feito tal coisa, sempre dá tempo. Mas ainda tá no nosso projeto no futuro, né? Tá, Que eu ainda tenho vontade de ter um café, a verdade é Safe essa. café, gente, pô, Safe amor, café, Eu queria fazer, na verdade, a Safe propaganda coffee. do meu café, brincadeira. Safe Coffee. Né? No final Não, o é café isso. não existe ainda, gente, mas se existir, eu vou... Procura aí, Safe Coffee. Alguém vai pegar a ideia. Puxa. já jogamos pro universo, já era. Tá. Já era. Mas se você tá querendo investir no café, né? Coloca a Morgana. Mas sabe que acho que tem uma coisa que é super legal, assim, da gente conseguir dar esse zoom out, né? Eu tive uma situação familiar bem complexa. Meu pai passou por uma doença bastante grave, né? Ele teve câncer, conseguiu se curar. Ele assiste todos os episódios, então, pai, te amo. Mas foi uma coisa super interessante que aconteceu, porque eu não estava preparada, né? Ninguém está preparado para um câncer na família. E quando eu fiquei sabendo, foi primeiro aquela sensação de meu pai tá envelhecendo, né? De tipo, nossa, eu nunca me dei conta, ele é super jovem. Como isso está acontecendo? E segundo, de tipo, aquela sensação de poder perder. E isso me deu um zoom out, assim, uma noção de olhar para as coisas e entender que tudo acaba, né? Tem um livro, até que eu vou indicar aqui, que chama A Morte, um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que é lindo, lindo, assim, lágrimas do começo ao fim. E ele fala muito sobre esse lugar de arrependimento. Então a gente está falando aqui sobre autoconsciência, sobre o que a gente está fazendo da nossa vida, mas eu acho que ter esse zoom out e pensar assim, quando você estiver lá no seu último dia, que você não sabe quando é, você vai olhar e tipo, vai ver se fez algum sentido. Eu conheci pessoas relevantes, e eu não estou falando de ganhar dinheiro, gente. Necessariamente, de maneira alguma. Óbvio, dinheiro, ele tem que nos servir, a gente tem que ter grana para poder viver, pagar os boletos, tudo certinho no final do mês, mas os boletos não podem guiar a gente. E eu acho que tem um pouco disso de você tá com pessoas que você admira, né? Você, por exemplo, para mim, hoje, tá nesse momento com essas pessoas aqui, é muito foda. E eu tô me pagando pra isso, gente. Então, assim, né? Então, não duvide que é possível. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, a gente sempre se colocar nesse lugar de ativo da vida da gente. Né? Se a gente estiver vivendo uma simulação aqui, todo mundo for avatar,
Tipo, pô, será que eu tô jogando o joguinho que eu queria? Ou É, será... tipo, Dá é- tempo de trocar de É jogo, esse o né? presente que eu quero, né? Porque se não for, é isso. Eu vou buscar algum outro. De novo, dentro de um recorte de quem tem Óbvio. opção, de quem tem condições. E acho que a 42, uma das missões da 42 é exatamente dar essa condição também, conseguir levar pessoas que hoje têm pouquíssima opção, abrir uma porta e dessa porta vão abrir outras milhões de portas, né? Tem poucas oportunidades, né? A gente fala bastante lá dentro também sobre a importância de vagas afirmativas, Isso. né? Então, não adianta só você abrir uma vaga e falar, é para pessoa preta e indígena. Legal, só que você não dá o tempo das pessoas chegarem até a sua página, ou então você não tem uma comunicação que faça com que as pessoas sequer conheçam a sua empresa. Então, é todo um processo, né? De gerar essa oportunidade, esse recorte, assim. Exato. E acho que esse é um ponto relevante que a gente está aprendendo, né? Nesse caminho Estamos. todo, assim, não dá pra, putz, a gente, depois que a gente aprender, a gente começa a fazer alguma coisa. Não, a gente vai fazendo alguma coisa e vai aprendendo, e vai fazendo, e vai aprendendo, e vai fazendo, e vai aprendendo. Se fosse fácil, tava feito, né? Exatamente. Todo mundo tinha Exatamente. feito já. Muito bom. Meninas, assim, o papo tá muito gostoso. Inclusive, temos aqui uma pessoa de treinamento, café e tudo mais. No próximo papo, vocês vêm com café. Incrível, né? Nem um cafezinho Nem aqui, um café. Brasil. Nem oferecia. Não lançou ainda, a gente vai fazer o Safe Coffee. Ah, eu a gente quero. traz um Safe Coffee Eu com quero. treinamento. Fechou. Olha isso. Grãos Fechou. diretamente. Mas eu acho que tem um trabalho, meninas, que eu quero muito convidá-las, eu acho, pra gente fazer aqui em conjunto. Inclusive, se você tá assistindo, se acha interessante, comenta aqui, por favor. Que trabalhar mais essas questões, né? Eu acho que, de repente, trazer um treinamento desse da Safe Space pra dentro do fora e mostrar pra galera como tem conteúdo legal e como é uma coisa muito mais acessível do que a gente imagina, né? Não precisa ser algo super caro. Eu acho que tem muitos canais legais hoje, né? Muita gente que cria conteúdo legal, então queria deixar esse espaço aberto pra vocês darem o recado. Não, a gente tá super feliz, assim, a gente é muito parceiro e a gente super vai fazer vários treinamentos e bate-papos, né? Eu acho que é legal quando é dinâmico, agrega mais, acho que as pessoas ficam mais imersas no conteúdo. Obrigada pelo convite, assim, é muito gostoso a gente estar tanto na 42 quanto na Safe, que são empresas que proporcionam a gente estar nesse momento, assim, de troca, né, com pessoas interessantes, pessoas que a gente admira e que trazem sempre um conhecimento novo. A gente está aqui para aprender, como eu falei, a Adele de um ano atrás não é a mesma de hoje. A gente também está aprendendo todos os dias e vamos fazer isso acontecer. Gente, muito obrigada. Adorei esse momento com vocês. Foi sensacional. Eu adorei. Quero mais, mas próxima vez com café, Com café. por favor. É o livro, ela vai colocar o café, o livro. É o Safe Coffee. Vai estar aqui. Então tá, obrigada, Muito bom. gente. Você de casa, conta pra gente se você curtiu, se quer mais conteúdos como esse, sempre bom estar junto.